meus irmãos, as minhas irmãs, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos neste momento a esta casa abençoada, onde agradecemos tanto a Jesus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado de estar aqui, juntos, reunidos, nessa mesma vibração, buscando o nosso aprimoramento, buscando o nosso aperfeiçoamento, através do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos deixados para nós. Estou agradecendo muito nessa noite. Vamos elevando a Jesus os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, e com uma humilde prece, pedir a essa espiritualidade abençoada pela permissão de abrir a reunião, de abrir a reunião para cada um de nós. Senhor Jesus, pela sua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito sejas, meu Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos consegues por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave, na afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, meu Senhor. Pela sublime templo da natureza, das suas graças, pela serena beleza do céu, do mar, da torre, pela fonte que entristece, doce melodia, pelo pão de cada dia. Bendito sejas, meu Senhor, em tudo que nos reserva. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, neste momento de luz, seja o que for, mas nosso agradecimento em tudo que reservas para cada um de nós agradecemos. E, Senhor, queremos, Jesus querido, viver na alegria, cantando por toda parte, meu Senhor. Bendito seja, meu Senhor. Neste momento, pedimos a vós, Senhor, pela abertura da nossa humilde reunião desta noite. E quem vai falar para nós é o Rusen, meu filho. Ele falou que é minha mãe, é meu filho. E ele vai falar que essa semana vai fazer aniversário da volta de Kardec para a verdadeira pátria. Essa semana faz anos, precisava de, acho que é quinta-feira, 154 anos que ele cumpriu a sua missão, que partiu tranquilo, trabalhando como ele sempre trabalhou, e voltando para a pátria espiritual, o nosso irmão Allan Kardec. E é de Kardec que ele vai falar um pouco. O Rusen tem a sua palavra. O momento é seu, aproveite a sua oportunidade, e que Jesus abençoe, reforce os amigos espirituais de nosso irmão e de todos nós também, para que possamos colher muita coisa boa de nosso irmão Kardec. Ele só trouxe coisa boa para nós. E boa sorte. O microfone. Ai, eu falei com ele que boa. Ordem ritual para lá. Aos irmãos, a cada um, boa noite para todos. E como a mãe falou, são todos bem-vindos, são sempre bem-vindos, porque a casa não é nossa, é de Jesus Cristo. Todos são bem-vindos. A porta está sempre aberta aí, de segunda a segunda. Acho isso mesmo, tem reunião todo dia, né? Segunda a segunda tem reunião. Aqui em Caxá, os irmãos estão convidados a fazer parte. Mas hoje trazemos Allan Kardec, mas não é aquela palestra de Allan Kardec que nasce a 4 de outubro, a 3 de outubro de 1804 e desencarna. Essa semana é data de desencarne de Allan Kardec. Foi quando ele termina a missão, em 30 de março de 1869.
Um irmão que em menos de 12 anos, ele cumpriu a missão dele. Em menos de 12 anos. Ele morreu com 65 anos. Então você vai fazer uma base aí que foi depois de velho que ele começou a estudar a doutrina espírita. Porque até então, por mais que os irmãos insistissem, amigos, ele nunca acreditou muito nessas coisas de mesa dançando. Ele falou, isso aí, ó, não dá para mim não. Isso aí eu sou sei do magnetismo, conheço a lei da eletricidade, e qualquer um pode fazer que tenha esse poder elétrico, magnético. Então, permita-me duvidar. Mas, meus irmãos, vamos trazer apenas alguns fatos históricos sobre esse nosso querido irmão. Mas antes, já que vamos falar de Kardec, existem algumas mensagens nesse livro aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é segundo Kardec, é um livro de cabeceira para cada um de nós. É como a Bíblia para o cristão. Que nenhum de nós, como cristão, não devemos passar um dia ou sem ler a Bíblia, ou sem ler o Evangelho. É livro de cabeceira, porque é ali que está contido Jesus Cristo. E é claro, Kardec facilita a vida para nós, ele resume a Bíblia e coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a Bíblia, né, a gente já é preguiçoso, não é assim? A gente já é acomodado. Pega um livro daquele tamanho lá, Deus me livre, né? Porque Bíblia, o nome já fala, né? É uma biblioteca reunida em um livro. E tudo que a gente procura tem lá. O Velho Testamento, o Novo, é uma mistura de autores, cada um com suas ideias. E como Jesus já havia programado de mandar um Consolador, isso está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec retira da Bíblia essa passagem: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu enviarei um outro Consolador, que virá restabelecer todas as coisas. Porque nós, homens, somos preconceituosos, imperfeitos, vaidosos e egoístas. E como tais, quando a gente, como urubu, tomou conta do cristianismo, olha o que fizemos de Jesus. Só ficou o rótulo. Criamos dogmas, criamos um monte de paramento, de cerimônia. E Jesus, ele não fez nada disso. Não é? Do começo ao fim foi sofrimento. Nasceu num berço de palha e morreu na cruz. E a vida inteira foi negado, repudiado. E de repente a gente cria um Cristo Deus. Mil maravilha. Ele é Deus. E aí cria um monte de paramentos. E não é assim. E por 1.200 anos trouxemos Jesus na cruz. E ele se libertou da cruz aos 33 anos da nossa era. Quando nós, cansados de ouvir aquelas prosas ruins, colocamos ele na cruz. E até hoje pagamos por isso, né? Encarnando na terra. Mas então, ele desde dos 33, do ano 33 da nossa era, ele já é livre. Sem cruz, sem sangue, sem nada, é espírito. E Kardec procura trazer isso para nós, mostrar esse Jesus que o mundo esqueceu. Que o mundo vaidoso e egoísta. Você vê que a religião ficou cheia de ouro, cobrando, né, as pessoas milionárias para trabalhar para Jesus. Embora que Jesus tem um monte, né? Uma vez tinha um Jesus curando lá na Bahia, e ele estava manifestando no centro. O povo juntou. Se nós soubéssemos, nós ia reparar também, né? Para ver se aquele Jesus curava a gente. E aquilo foi uma fila de meses, até que o Espírito falou assim: calma, gente,
Que Jesus que você está achando que eu sou? Ué, é o Jesus de Nazaré, que você falou desde o começo. Sim, mas eu nasci em Nazaré das Farinhas, aqui no interior da Bahia. Eu não sou aquele Jesus de Nazaré, não. Jesus tem um monte, né? E por 1.200 anos cultuamos, adoramos, mas não vivemos. Então, Kardec viu essa necessidade, porque desde pequeno, sua família era católica, seus pais eram exemplos de vida, seu Jean Baptiste e Jane Louise do Ramel. Eles eram exemplos de vida, uma família de posses e bens, não é? Tinha uma base na magistratura e na advocacia, mas apesar disso eles eram cristãos, homens de bem. E ele foi criado na Suíça, um país protestante, e desde rapazinho não entrava na cabeça dele duas religiões que fala de Jesus e duas ideias querendo um engolir o outro. Ele ficava aqui querendo encucado, mas deve ter algum laço, alguma coisa que une essas ideias, apazigue as ideias de uns e de outros, e façam eles se entenderem, porque os dois trabalham para Jesus. O Jesus, filho de Maria e de José, que nasceu há mais de 2.000 anos atrás, no caso da época dele, nem há mais de 1.800 anos atrás. E ele ficava encucado como? País católico, uma raça católica e um país protestante, e eles não se bicam. Mas só que isso aí só foi em 1952, começaram a falar para ele que tinha mesa dançando e girando, e era uma febre na Europa. Era uma febre na Europa. Como hoje reunimos para vir para a casa espírita, ou para ouvir os pastores da nossa cidade, ouvir o padre à noite, reuniam-se para ver as mesas. Era um encontro social, todo mundo adorava. Ainda mais com as perguntas. Era cada pergunta que se fazia, elas respondiam. Mas Kardec falou assim, não, isso aí não me chama atenção não, que qualquer magnetizador, qualquer poder da eletricidade dá movimento a qualquer objeto material. Permita-me não aceitar o convite, porque eu conheço isso aí que você é capaz. 2 anos depois, volta a carga a Kardec. Mas aí já falando para ele de outro modo. Sabe, Kardec, aquelas mesas que dançava, que girava? Elas respondem pergunta. Você pergunta, ela responde. Aí está assim, bem, aí já é outra coisa, né? O magnetismo dá movimento aleatório, mas não dá inteligência ao objeto. Me permitam ainda duvidar, mas ele começou a frequentar essas reuniões e achou interessante. Embora que na primeira reunião que ele foi, curiosidade, ele ficou sentado e tudo que a mesa fazia ele olhava por baixo, se tinha alguma corda, se tinha alguma mãozinha de algum médium, algum pé balançando, ele ficou de olho. Ele era meio cientista, né? Ele ficou de olho, olhando alguma rodando, alguma coisa. Ele voltou para casa mais, como vamos dizer, ele foi para casa com a cabeça borbulhando. Porque aquilo era uma coisa nova, não para ele, mas para a humanidade inteira. E aí a gente vai ver, gente, que no primeiro fato sobre Kardec, ele não era nenhum garoto, quando ele começa a estudar os fenômenos paranormais. Ele já contava com 51 anos, quando ele começa seriamente a trabalhar, a pesquisar, a estudar. Ele ia para as reuniões, ele ficava o dia inteiro
fazendo perguntas. E à noite ele levava aquele caderno de pergunta para fazer para aqueles seres. Porque ele tinha essa sede de saber, essa sede de coisa nova. Era uma nova ideia, totalmente diferente. A primeira questão que ele pergunta é sobre Deus. Será que, por que Deus, quem é Deus? Será que Deus é aquele velhinho brabo que dizem que ele é? É um Senhor que está sentado no céu, num trono? Mas ele leva uma pergunta diferente, ele fala, que é Deus? Que é? Aí dizem que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Por aí já vê que ele viu que tem uma coisa totalmente diferente por detrás daqueles fenômenos. E ele chega a dizer que, por trás daqueles fenômenos, a humanidade há de encontrar um conhecimento capaz de mudar o próprio conhecimento humano. Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Não falamos isso por vaidade e nem por fé cega, imposta não. Cada um está aí convidado a estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, o céu e o inferno e a Gênese. E vão ver ali conceitos de Jesus. Jesus falou sobre vida em mundos, em outros mundos? Ele falou. Jesus falou na mediunidade? Ele falou. Falou nos espíritos? Falou. Na reencarnação? Ele afirmou da reencarnação. De Deus, ele trouxe uma ideia diferente, Pai. Deus é Pai. Ele falou isso. Só que quando nós matamos ele, não gostamos muito daquela ideia, né? Estava tão bom nossa vidinha aqui, sem reencarnação, sem a responsabilidade de nada, viver só para abarcar as coisas material, desrespeitar o próximo nas suas ideias. E aí, quando nós conseguimos tirar ele daqui, fizemos totalmente diferente com aquelas ideias que ele havia trazido para a humanidade. Pegamos Jesus, mas ele continuou crucificado e sem nenhum objetivo a mais do que isso. Digamos que, como diz Emmanuel, ficou um farisaísmo com outra roupagem, mas era o mesmo farisaísmo da época de Jesus, com seus cultos e com suas imagens, paramentos, etc. De Jesus, falamos, é só o rótulo. A doutrina espírita não é muito de... Ela revive o ambiente, graças a Deus, hoje ninguém persegue, não precisa correr para os cemitérios, para as grutas, aí tem os ambientes. Mas lembra aquelas grutas. É simplório. É simples. Porque o que interessa aqui é passar Jesus. Olha o que o Chico Xavier fala do centro espírita aqui. Qual é a obrigação do centro espírita? O objetivo dele é aquele ali, de levar a público, na sua maior simplicidade, o Evangelho de Jesus. Não existe Jesus com vaidade. Jesus com preço de alguma coisa. Já pensou colocar aqui preço para passe? Os mais velhos, que é mais tarimbado, é mais caro, né? Os que estão começando agora é mais baratinho. Faz uma concorrência, vai fazer diferenças. Vai fazer crescer o olho entre os próprios irmãos. Não é? Um começar já a olhar o outro com olhos diferentes do que de irmão. De simplicidade. Porque todos nós, isso aqui é uma sala de aula, e Kardec fala também isso, o centro espírita é uma escola para almas. Todos somos iguais, com as mesmas necessidades, com os mesmos objetivos. Reencarnamos para evoluir.
E não interessa qual religião, não, porque todas têm Jesus. Mas não procure ela nos homens, não, procure nas obras. Kardec não instituiu para procurar a ideia dele, não. Tanto é que o primeiro livro que ele coloca, que ele publica, ele não colocou o livro de Kardec, ou de Politeu, ou de quem quer que seja, dos espíritos. A religião é de Jesus, o cristianismo, não dos homens. E a doutrina espírita é dos espíritos. Porque eles viram que já está passando da hora da humanidade vestir a sua veste viril. Já ia começar a reencarnar espíritos um pouco mais evoluídos do que aqueles dos nossos trisavós, tetravós, já dos avós para cá, já começa uma geração meio diferente. E os de hoje, então, nem se fala. É totalmente diferente de tudo que alguém já viu nessa terra. Muitos, pelo que os Espíritos falam, nem é daí, da terra. Foram convidados para dar um empurrãozinho nessa humanidade que chora. Então Kardec não era nenhum garoto quando ele começa a estudar os fenômenos da doutrina espírita. Um outro fato interessante é que ele não aceitou a mediunidade no começo, os espíritos, como já falamos. Ele batia piamente que tudo aquilo era o magnetismo que era responsável por aquilo, não os espíritos. Até que ele vai estudar e ele vê que tem uma humanidade invisível. E na pergunta 159 eles confirmam que somos nós que vos dirigimos. E é verdade. Quanta coisa que temos que fazer amanhã, você quer fazer uma coisa e você faz outra, e é dirigido para isso, aquilo, e dá certo. Quando é para coisa errada, gente, vamos dar um freio. Mas se não for prejudicar ninguém, vai e faz que dá certo. Porque são eles que nos dirigem. A humanidade real é aquela lá. Nós estamos aqui por um tempo. Tem uns que vivem o quê? 2 minutos? Nascem e desencarnam? Agora tem uns que, como diz a mãe, parece que eles esquecem aqui, né? Passa dos 100, 110, a mãe fala, esqueceram dele aqui. A turma que preparou a reencarnação saiu de férias. E deixou a pessoa aí, ó. Esquecendo disso. A minha mãe fala, mas estão aí mesmo, viu, gente? Tomaram uma pilha Duracell, aquelas pilhas que dura até acabar. Tem uns que tomam o mínimo. Depende da necessidade de cada um. E Kardec, outro fato interessante de Kardec, sozinho ele nunca faria, nós estaríamos aqui. Talvez um templo de outra religião, né, que já está cheia por aí, pegar mais uma com um nome diferente. Ele teve uma esposa, e que esposa aquela mulher baixinha lá, viu? Amélie Gabrielle. Aquilo chegou na vida dele e falou, meu querido, ele chamava ela de Gabi, que amor, ele era romântico. Você acha que Kardec, apesar de ser cientista, desconfiado, ele era romântico. Gabi. E ela, por ser de uma família que favoreceu para ela os estudos, proporcionou para toda a facilidade de estudo, ela se tornou professora de letras e belas artes. Chegou a publicar 5 livros. E nesse mundo acadêmico, nessas andanças para cá, ela briga com Hippolyte. Ela olha para ele olha para ela, fala, eles combinou, juntemos as escovas de dente. E juntaram. E ela trabalhou. E ela trabalhou incansavelmente. Não tiveram filhos. Os filhos deles foram as obras que os dois fizeram juntos. Nos estudos da doutrina e na prática dos estudos da escola para alunos carentes. Por 5 anos,
eles deram cursos gratuitos de química, de física, matemática, fisiologia, astronomia. Kardec sabia tudo. Matemática, anatomia comparada. Como diz uma irmã, dá para fazer um pré-vestibular Kardec. Ou um cursinho rival para a faculdade. Porque ele era um gênio. Porque certa feita, teve uma reunião no mundo espiritual, na virada do século, em 1799. E toda virada de século, gente, eles fazem essa reunião. A nata da sociedade desencarnada, é só a nata da sociedade desencarnada, eles reúnem. E em 1799, essa nata da sociedade estava lá, reunido. E como as obras de Chico Xavier mostram para a gente, sempre há reuniões particulares ou gerais no mundo espiritual. E muitas vezes, se nós estiver preparado no sono, eles levam a gente rever a nossa reencarnação, nos dar orientação se estamos indo bem ou não, resolver alguns probleminhas, acertar alguns, ajustar. Então teve essa reunião no mundo espiritual e um dos convidados que estava encarnado aí na Terra era Napoleão. Ele havia acabado de pegar um compromisso aí na Terra, ele se tornou cônsul. Ele se tornou o máximo lá da França. Ele conseguiu o título máximo de cônsul. E aí resolveram chamar ele lá, para dar sabido onde ele queria chegar, não é? E acabou chegando. Ele não adiantou fazer reunião para ele, mas mesmo assim chamou ele. E foi uma turminha boa que estava encarnada, no desdobramento pelo sono, foram lá nessa reunião. E ó, meus irmãos, pura luz, estava aquela coisa linda. E de repente, desceu um espírito, mas com uma luz, sabe, aquela energia, aquela pureza, como se fosse um planeta que estava descendo ali, ó. E do lado dele, estrelas. E elas adiantaram na frente, e quando elas pisaram o terreno que estavam sendo feita a reunião, eles tomavam a forma humana, de espíritos. Aquelas estrelas tornaram a forma de espíritos, para esperar aquele que vinha atrás. E ele chegando, era a nata da sociedade desencarnada, mas quando ele chegou, todos queriam beijar os pés daquele irmão, de tão alta envergadura espiritual. E não é por conquista bajulatória não, gente. Lá é trabalho. O que fazemos aqui é o nosso verdadeiro tesouro. E ele foi bater um papo com o nosso companheiro Napoleão, mostrando para ele essa responsabilidade nova e para que ele tomasse cuidado com as vaidades humanas e com o poder que ele havia ganhado. Foi na virada do século, 31 de dezembro. Ele tinha recebido esse título há pouco mais de 30 dias. O irmão conversou com ele, deu uma aula para ele, para que ele pudesse pegar aquele poder político e transformar em missão na Terra, para que ele ganhasse a reencarnação, não perdesse e cumprisse aquilo que ele veio fazer na Terra. Esse irmão era Allan Kardec. 1799. Nem reencarnado ele estava. E ele já era o cara. O homem já era demais, viu? Nem reencarnado ele estava, já estava dando ordem lá. Já estava preparando todo mundo encarnado. Aquela turma que estava lá. Porque
5 anos depois, ele viria pessoalmente aí, né? Em 1804, para trabalhar também incansavelmente, dando ao cristianismo novos passos dentro daquilo que Jesus deixou, não dentro daquilo que mesmo nós hoje, gente, aqui na Casa Espírita, quantas ideias já tivemos aqui? Ah, por que vocês não colocam pelo menos um incensozinho ali, ó, né? A pessoa talvez foi de outra crença religiosa, vem cá, fica sentindo falta de alguma coisa, né? Bota só um incensozinho, uma fumacinha ali, só isso, não vai fazer mal para ninguém. Ah, coloca um retratinho de Kardec, pititinho, coloca lá uma imagenzinha qualquer. Quantos já tiveram por aí dando essas ideias mirabolantes? Nem leram Kardec e já estão querendo mandar. Se lessem Kardec, vai ver que dispensa essas coisas. Tudo isso que fizemos na religião temos que fazer aqui dentro. Colocar ouro, prata, diamante de valores morais. Foi isso que Jesus ensinou. Que a gente soa na terra. Soa. Porque quando a pessoa encontra a doutrina espírita, uma das barreiras que ela topa é com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela não consegue se adaptar. Aqui não está pedindo para ter nada exterior. Está pedindo sim. Puxa a nossa orelha quando acordamos, a hora de dormir. Está puxando a orelha. Tu errou, tu errou. Igual o Chico Xavier, certa vez, atrasado para o serviço, encontrou com uma... Por que quando a gente está atrasado, sempre acontece uma coisa para acabar de atrasar mais? Não é só com o Chico não, né, que todo mundo aqui acontece. Já está atrasado, quando vê, outra coisa acontece. E o Chico, como todos humanos, né? Tá, depois nós conversa. Só que o Chico tinha um anjo da roda tão bom, né? Ele parou na frente do Chico, a mãe falou: Chico, tá fazendo o quê, Chico? Estou atrasado. Ele falou: 5 a mais, 5 a menos, já está atrasado, volta lá. Não sai, eu não vou deixar tu passar aqui, não. Chico voltou, o Chico era obediente. Ouviu a mulher, ela disse que tinha que falar com ele. Muitas vezes ninguém quer pedir nada de nós, não, gente. Não quer pedir dinheiro, não. Pode ouvir as pessoas, não quer pedir dinheiro, não. Ele só quer falar. Talvez não tem ninguém que ouça eles, só quer falar. Pare e ouça para vocês verem. Não quer moeda, não quer nada. Aí o Chico voltou e continuou a sua caminhada. Aí o Emmanuel apareou com ele de novo. Para mostrar que estava certo, né? Ele continuar ouvindo ele. E aí, Chico, tudo bem? Bem. Chico, olha para trás. Chico olhou. Nossa, o que é aquilo? Mas, Chico, a mulher está te agradecendo. Ela está sendo grata a você pelo que você deu. Era 1 minuto, 2 minutos. Agora, Chico, imagina se você tivesse continuado indo sem ouvir ela. O que ia te pegar no serviço? O que cata nós o dia inteiro? Pô, a gente não faltar com a caridade. Não é que a caridade esmola, não. A caridade de tempo. Ô fulano, joga essa sacola para mim lá do outro lado. Ô fulano, faz esse favor. Mas aí o Kardec teve essa Amélie do lado dele. E a mulher trabalhou. E como trabalhou? Deu todo apoio para ele. Deu todo o sustento para que ele pudesse ficar por conta de organizar a doutrina espírita. E quando ele enrolava, ela pareava com ele e debuiava as coisas. Tanto é que a partir de 869, quando ele desencarna, foi ela que pegou todo o trabalho. E todos os irmãos, os espíritas e não espíritas que via aquela mulher trabalhar, falavam assim: como é que Kardec faz isso tudo com ela e com os amigos? Ela faz sozinha. Ela não tem um Kardec do lado dela, não. Ela não precisa de... Mas mulher é bicho brabo, né? Embora que os homens gostem de falar que eles é o tal, mas deixa a mulher trabalhar para ver. Então ela deu conta sozinha do recado. Kardec se foi, ela pegou toda a direção da casa, da biblioteca, no dia da inauguração da biblioteca, da livraria espírita, Kardec desencarnou.
Mas a Amélie pegou e nem fez falta em Kardec. Porque uma vez o Espírito falou com ele, tu é importante, meu irmão. Mas, tu nem é substituível, não. Não, de jeito nenhum. Tem uma pleiade de espírito querendo trabalhar onde você está. Se tu não quiser, tem quem queira. Te falamos uma coisa. O trabalho é enorme, a luta é árdua, mas as compensas serão grandes. O galardão é grande para quem trabalha. Seus sucessores serão grandes também, porque vão ter uma responsabilidade tanta de manter a doutrina espírita pura, como todos receberam ela. Porque em nenhum momento Hippolyte, nas suas reuniões, ou Kardec, ele cobrou um centavo de quem quer que fosse. Vivia a sociedade espírita parisiense de Jesus Espírita como a casa espírita aqui, Ela sobrevive milagrosamente, né? Podemos dizer assim, né? Milagrosamente. Porque não precisa preocupação de coisa material. Faz parte, mas se ele também dá para viver. Porque se não fosse assim, os nossos mendigos aí, que não trabalha e nem consegue serviço, porque estão a culpa nossa da sociedade, colocam eles à margem, eles estavam mortos, mas eles vivem. Eles vivem, muitas vezes com um sorriso no rosto. Não é de dinheiro para as coisas dar certo, não. Isso aí é invenção nossa. Jesus é o maior exemplo. Quem foi Jesus de Nazaré? A família dele tinha dinheiro? Seus avós? Bisavós? Ele? Então, Kardec não cobrava e deixou o capítulo 26, deu o evangelho dele de graça, que de graça recebeste, dizendo que a mediunidade é coisa santa e deve ser vivida santamente. E não se servem a dois senhores, ou se serve a Mamon ou serve a Deus. Não tem como viver dois, não. Eu sirvo a Jesus, mas dei uma contribuição para a nossa causa. O que causa? De Jesus ou dele? Deus nunca pediu dinheiro, um centavo. Pelo contrário, as maiores caridades de obra foi ele. Tanto é que 2.000 anos passou e ele cada vez é mais falado. É a maior biografia que sempre sai nova de Jesus. Sempre é falado ele. Só na sua terra que não, né? Mas isso é normal. Nem Chico foi conhecido na sua terra. Teve que sair de lá para ele tornar o médico que foi. Mas Kardec deixou esse recado. E os Espíritos falaram com ele, seus sucessores também vão ser grandes, porque a responsabilidade é enorme. Trazer Jesus no mundo de provas e expiações, onde domina o mal, a minha mãe não concorda muito com isso não, né? Mas nós ficamos com os Espíritos. Né? Prova e expiação, o mal domina. Na regeneração, não. Nós está aí no alvorecer da regeneração. Se formos merecedores, continuaremos. Se não, vamos ser convidados a ir para mundos, como diz nosso irmão Anjo, né? Sem luz elétrica, sem celular, sem Wi-Fi, sem computador, sem nada. Kardec era um homem também poliglota. Ele falava italiano, ele falava holandês, ele falava o alemão, ele falava espanhol, até latim. Kardec conhecia. A língua inglesa, Kardec conhecia fluentemente. Não é aquilo rasgar, é fluente. Espírito evoluído. Espírito evoluído. E quem via Chico também fazer suas mensagens lá também em outras línguas, até de trás para frente em inglês, só para espírito evoluído mesmo.
Igual essas crianças mostram na televisão aí, né? Toca piano, resolve questões matemáticas, de cálculo, e o negocinho não sabe nem falar ainda. Mas aquilo lá ele já sabe falar. A resposta é na ponta da língua. É dele. Ele aprendeu aquilo, ele já sabe aquilo. É um espírito que adiantou naquela parte. Veio para a Terra hoje para dar um empurrãozinho, porque por 1.200 anos a nossa Terra permaneceu parada, segundo o Leon Denis. Parada. Não deu um passo para frente. Quem quiser saber mais, é só saber da história das Cruzadas e das Inquisições. O mundo parou. Até virou música, né? O dia em que a Terra parou, né? Foi 1.200 anos que a Terra parou. Foi esses dias que a Terra parou. Kardec também, gente, ele ensinava. Já falamos isso, vamos repetir. Ele dava cursos, ele dava as aulas gratuitas, mas dava cursos também. Mesmo com 14, 15 anos, quando ele estava na Suíça, Pestalozzi, que até hoje é reverenciado nos estudos pela revolução que ele fez, ele confiava aquele rapazinho de 14, 15 anos a responsabilidade dos trabalhos. Kardec foi o maior discípulo de Pestalozzi, porque ele pegou todo aquele sistema de ensino e trouxe para a doutrina espírita, levou para renovar, para reformar os estudos da França. Ele escreveu 20 obras pedagógicas que revolucionaram a época a França. Ele era um homem conhecido e respeitado, porque ele era o cara da época. Sabia tudo, nada enroscava o homem, não. Lembrar Jesus na época de Jesus, né? Com 12 anos também, ele respondia tudo. Kardec, meus irmãos, ele foi muito perseguido. Ele foi perseguido de todos os cantos. Tentaram abafar aquela luz no nascedouro. Antes que se espalhasse, quiseram apagar aquela luz no nascedouro. Ele foi atacado, perseguido, fofocaiado, e tudo que é de perseguição ele sofreu. Aquelas ideias espíritas não foram bem vistas. Até hoje, se bobear. Eu vejo aí certas benzedeiras, a senhora vai naquele lugar lá, tem até medo de falar, pode falar não? Porque dá alguma doença? Não pode falar caso espírito nosso lá, não? Você vai naquele lugar lá, até hoje. As pessoas têm medo. Mas tu vai lá, naquele lugar lá? Gostam das pessoas, mas não vão naquele lugar lá que as pessoas vão. Umas pessoas tão boas, a dona Célia é tão boa, mas está perdida lá naquele lugar lá, tadinha. Não era tão ótima, criaturinha santa, mas o que ela está fazendo lá, tadinha? O bicho é terrível mesmo, né? Engana os outros mesmo. Então, até hoje, imagina aquela época de Kardec. Há 200 anos atrás, mais ou menos. E ele sofreu uma pressão. Ele sofreu uma perseguição. Mas o homem estava preparado. Ele já sabia. Ele já sabia do que enfrentar. E preparou todos e seguiu em frente trabalhando. Porque ele era muito bem guardiado. E segundo Jesus, o trabalhador merece ser sustentado. Quantas ideias que não eram cristãs, e o templo destruiu. Cadê aquelas religiões que mataram Jesus e que nós éramos religiosos? Nós é que éramos aquele povo lá. Vivia batendo na porta do Pilatos. Ó, tem um Jesus aí que faz milagre, vai cortar a cabeça dele ou não vai? Quando não era um, era outro que ia lá.
E aí Jesus reuniu a turma inteira, mandou tudo para dor de campo. Vai para tudo para dor de campo vocês lá. É isso. Então ele foi perseguido, mas ele prosseguiu. Porque a pessoa que trabalha no bem, isso aí qualquer um de vocês sabe disso, vocês vivem isso. Quando vocês têm certeza de uma coisa, nem pai e mãe cerca. Não é uma coisa que vai prejudicar, que é errado, é uma coisa que você quer, você sabe que é certa, tu vai e faz. E ele venceu. Ele deixou na terra Jesus de volta. Ele deixou aquele cristianismo puro, puríssimo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quando Kardec codificou a doutrina, não havia espírita. Haviam católicos, protestantes, materialistas, que foram gostando daquelas ideias. Bezerra de Menezes era o mesmo católico, que com 50 anos deram um presente para ele de um livro dos Espíritos, e nas igrejas maiava o livro dos Espíritos. É obra do demônio, do capeta, do cramunhão. Quem lê vai para os infernos, para os quintos dos infernos, tantos infernos que escria, né? Mas o Bezerra pegou aquele livro e no caminho da casa dele, ele pegou lá o bonde, sentou lá e falou assim, um homem de bom senso, de mente aberta. Falou, eu acho que eu não vou para o inferno se eu pulei isso aqui não, né? Aí começou a ler e falou, olha gente, vou pular de galho. Posso ficar até aqui. Uma vez o Rominho falou, não precisamos que ninguém saia da sua doutrina para abraçar a doutrina espírita. Nós não queremos a casa cheia, mas queremos que cada um na sua religião seja uma pessoa melhor. Volte para a religião e olhe aqueles ensinos que talvez antigamente não tinha sentido. Porque, igual falamos, a Bíblia é um livro desse tamanho, segundo Kardec, é uma forma cansativa. Kardec era um pedagogo, revolucionou o estudo. Ele via que aquilo é cansativo. Só se a pessoa for muito beato ou muito fervorosa para passar por cima dessa falta de ordenamento da Bíblia. É uma coisa muito complicada de se estudar. Quem pega o Evangelho vai ver que num tema, Kardec pega 4 evangelistas, mistura eles num tema só. Não deixa aquela coisa cansativa. Mateus capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Depois começa lá no outro, você chega no capítulo 14 do Marcos, é o mesmo que você leu lá atrás, do 3 de Marcos. Mesmo assim, tem gente que conseguiu passar por cima dessa dificuldade. Mas a maioria se perdeu. E ao invés de querer ler a Bíblia, foi ouvir homens. E isso não dá muito certo, não. Quando todos iam agradecer Jesus, obrigado, mestre, que tu me curou, e falou, opa, essa responsabilidade eu não quero nunca para mim. Foi tu mesmo que se curou com a tua fé para lá. Não estou curando ninguém, não. Ninguém cura ninguém. Se a pessoa não quer ser curada, mas se quiser, as ajudas não faltam. E nem precisa de Jesus. Temos amigos espirituais, bondosos, maravilhosos ao nosso lado. A doutrina espírita nos mostra, ela nos patenteia esses irmãos, dá até para tocá-los. Leia Chico Xavier, leia os livros de André Luiz, aquele Agenda Cristã, maravilhoso. Vai patentear esses irmãos do nosso... Todo mundo tem, todos têm. O problema é que a gente acha que, como o homem criou o diabo, criou o inferno, criou uma série de dificuldades e colocou Jesus longe. Jesus está longe, mas o diabo está perto. E ao contrário, Jesus, ele viveu, foi com nós, os pecadores, não foi? Ou estou enganado? Ele viveu com os pecadores. E a doutrina espírita, ela encadeou o inferno, fechou ele e mandou e deu folga para o diabo. Não existe. Não tem.
Não existe, isso aí faz medo. Isso aí cria trauma. A pessoa, uma mãe desde pequena falar isso para a criança, acha que é um modo de educativo? Não é nem para adulto. Kardec fala isso. O diabo nunca meteu medo a ninguém. Nunca. Nunca. Foi mais um ser criado como tem aí o Monteiro Lobato criou o Saci Pererê, e entre outros, né? O diabo é mais uma figura lendária, não existe não. Seus irmãos podem ter plena certeza. Deus que é Pai perfeito, vocês que são pais, não vai levar um leão ou uma cobra anaconda e criar ele e saber que você quer ir lá para catar seu filho de um dia para o outro? Vai criar um poodle, né? um pitbull. Crente que ele vai te educar ele, tem alguns resultados meio tristes, né? Mas a ideia é boa. Tomar conta da casa e divertir com as crianças. Mas, irmãos, Kardec ele foi um espírito evoluidíssimo que teve na Terra. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele deixou para o mundo acadêmico, e depois, mais tarde, em 12 anos, para o mundo religioso e filosófico, ele renovou. E aos poucos o mundo vai conhecendo a doutrina espírita. Jesus, estamos no ano 2000. E em certas partes do mundo, Jesus não é aceito, não. 2000 anos se passou. E Jesus não é conhecido da humanidade inteira. A doutrina espírita não tem nem 170 anos. E já está nas revistas, está na internet, está nos meios sociais, está na televisão, está no teatro. A doutrina espírita é igual capim. Não é porque era ruim que tem igual capim, não, gente. Essa é uma coisa, é um capim bom, um capim gordura. Ele engorda gado. O gado come e sacia. Não vai procurar mais benzedor, não acha que está com mal olhado, porque isso também é uma invenção não sei de quem. E os religiosos deviam mostrar que as pessoas, seus fiéis, não há mal olhado. Eu piso no espinho, alguém vai ter que tirar depois para mim. Agora, se eu usar o farol e saber onde eu piso, eu não vou pisar no espinho. Há reencarnações difíceis, sabemos disso. Estamos estudando isso no domingo, escolha das provas. Há compromissos difíceis. E que muitas vezes eu preciso de uma ajuda, alguém chegar junto. É um passe, é uma conversa, é uma palestra amigável, para colocar a pessoa no seio de novo. Erguer o moral da pessoa, mas isso aí já foi lá o que a pessoa escolheu. Eu quero uma vida difícil, de luta, para não ter facilidade. Na outra vida teve facilidade e errou desastrosamente. E agora pede uma vida como se fosse amarrada. Ela sai de um problema, vem outro, e outro, e outro. É para ver se não tem facilidade dessa vez. André Luiz não conta um espírito que ia vir como mulher. E ela passando lá pelo departamento da regeneração, ela deu uma olhadinha no modelito que ela ia envergar aqui na Terra. Ela falou, nossa mãe, mas que mulherão aqui lá, é capa de revista, isso é o seu corpo a próxima. Ela falou assim, nossa, eu errei, foi por aí. Eu era bonita, olha a minha situação aqui hoje, estou devendo o caro na casa aí, ó. Faz assim, bota uma birruguinha aqui, bota um pneuzinho ali, isso, entorta o nariz mucado. Aí agora eu vou. Não vou errar mais por essa causa. O problema é que agora está a cirurgia, né, as plásticas. A pessoa vem e corrige tudo. Mas tudo bem, está sendo válido. A cirurgia plástica está aí para melhorar a saúde e muitas vezes está sendo usado para melhorar a vaidade. Nada contra. Estou melhorando a aparência. Mas o fato é que esse espírito falou que não queria vir bonito de novo, não.
queria uma vida de complicado. Então, meus irmãos, esse foi Kardec, um irmão que demorou para entrar no trio da religião, embora ele quis um laço que ligasse todas as religiões, um elo comum. Cada religião tem seus paramentos, uma é diferente da outra, e ninguém nesse ponto não fala a mesma língua. Cada uma tem sua cerimônia, uma é diferente da outra, e ninguém fala a sua língua, apesar de Deus ser um só. Kardec fala que a doutrina espírita veio no seu tempo. Ali ele viu que havia a salvaguarda das religiões. A doutrina espírita, ela não é a religião do futuro. Todo mundo é espírita. Não. A doutrina espírita, ela é o futuro das religiões. Na doutrina espírita, todas vão ver que dá para ter fiéis. Eu ver, está lotadinha a casa. E não precisa cobrar. Não precisa ninguém vir com roupa branca ou roupa azul. Ninguém precisa, sei lá, a imaginação dos irmãos é grande, fazer alguma coisa para seguir religião. A única obrigação do cristão é lutar consigo mesmo. Essa é a obrigação do cristão. Ele chegar agora, 8h30 vai dar, daí a pouco chega em casa, e daí a pouco vai dormir e falou, Glória, hoje foi perfeito. Amanheci bem, trabalhei bem, ouvi todo mundo, não deixei nada faltar. Os pinguinhos estão tudo no i. Esse é o objetivo da qualquer religião, porque todas têm Jesus. Todas têm Ele falando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus. Não é as práticas exteriores que vai aliviar. Não é o corpo que é o errado. Será que porque hoje eu enchi eu vou para o bar? E chego em casa miando. E amanhã eu vou queimar a roupa ela que me levou para o bar? Tadinha. Né? Falta bom senso para a gente nessa parte. Não é o corpo que nos faz mal. Kardec questiona os espíritos dos homens de bem e homens de mal. De onde que vem essa tendência? Aí se fala, é o espírito encarnado. É o espírito encarnado naquela pessoa. Ele é evoluído, menos evoluído, ou está precisando de evoluir. A gente agradece aos irmãos pela paciência, sempre com as carinhas boas, sempre paciente. A necessidade nossa é grande, como o anjo, estamos voltando ao anjo. Quem vem aqui na frente tem uma cruz, né, para pagar pesada, enorme. Os irmãos já estão num passo a mais. Chico Xavier contava uma vez, o palestrante, toda semana, ele ia lá e brilhava a palavra. E tinha uma senhorinha, no caso vai ser um amigo mesmo, vamos mudar isso do Kardec, do Chico. Não tinha um irmão lá atrás, sempre na reunião estava o irmão lá atrás. O Chico conta uma senhora. O tempo passou, um dia encontrou na espiritualidade. Aí o palestrante que falava toda segunda encontrou com um amigo lá, ó. E o amigo estava bem. No caso do Chico, aquela senhorinha estava bem. Ela entrava calada, saía muda, mas sempre estava lá. Aí está assim, minha filha, mas como é que você está em cima? Pede a Jesus por mim, os bons espíritos. E falou, meu filho, eu aproveitei. Tu não estava falando? Eu aproveitava e ia fazer. É isso. Tu falava e eu fazia. Devemos fazer as obras. A cada um segundo sua obra. Kardec, essa semana, faz o aniversário de desencarne.
Ele nasceu em outubro. E os irmãos espiritual, principalmente Verdade, que era o guia espiritual, que era o líder, para muitos, Jesus Cristo. Uma vez, não sei se Jesus esqueceu de assinar Verdade, estava habituado a escrever Jesus, ele deu uma mensagem lá na Sociedade Parisiense de Jesus Espírita, ele assinou Jesus Cristo. Aí ele deve ter se arrependido, né, de colocar Verdade, mas aí o Kardec se ajeitou. Ô meu irmão, fica tranquilo aí, eu sei que é verdade. Eu não deixo eu passar Jesus, nunca vou deixar essa mensagem como Jesus Cristo para o povo, não. O povo vai vir aqui para Jesus, não vai vir aqui para a doutrina espírita. E foi outro motivo que ele escondeu o seu nome. Um homem poderoso, um homem respeitado, da alta sociedade, intelectual, pedagogo, discípulo de Pestalozzi. Se eu colocar Hippolyte no meu livro, vai vender 4 milhões só num dia. Não vou fazer isso não. Numa reunião amigável lá com os irmãos, encarnado e desencarnado, Jesus fazia isso. Uma delas foi quando ele vai para o Monte Tabor, leva 2 irmãos, e lá, 2 mortos. Para quem fala que morto não volta, ou para quem excomunga a doutrina espírita que está mexendo com essas coisas, né? Coisa do diabo, então Jesus tem que ser excomungado também, né? Quem excomunga a doutrina espírita, excomunga Jesus, porque ele também conversou com 2 mortos. Ou estou enganado? Lá no Monte Tabor, aparece lá Moisés e Elias. 2 mortos. Tá vendo, não tinha nem osso, mas no Elias talvez já tinha, né? O João Batista foi há pouco tempo que tinha sido decapitado. Mas Moisés nem osso tinha mais. E ele conversa com 2, entre outras passagens. As reuniões de Jesus do Evangelho lá eram sempre amigáveis e com os 2 mundos. No Evangelho tem uma mensagem: a regeneração será possível se ouvirmos nós o mundo espiritual. Eles são irmãos experientes, passaram pelo que nós está passando, e com autoridade vem nos falar: calma, devagar aí, não faz isso não. Agora está na hora, vai lá, vai trabalhar no bem. É isso, só com a regeneração. E a doutrina espírita, novamente falamos, ela é o futuro das religiões. Na doutrina espírita, que toda religião, podem ver, conhecemos a história de todas as religiões. Todas elas se baseiam em fatos espíritas no seu nascimento e nas suas práticas puras. Todas se baseiam em Deus, se baseiam na mediunidade, só que elas têm outros nomes. É sobrenatural, miraculoso, etc. Mas é a mediunidade. Se baseiam na comunicabilidade dos espíritos. Se baseiam nessa intervenção dos espíritos em nossa vida. Todas elas se baseiam nisso. O problema é a casca humana que está envolvendo essas pobres coitadas da religião. Elas querem respirar para que Jesus viva. E o homem tem encarniçado lá, com poderes, igual político, né? Cada um tem seu grau, um é maior do que o outro, e ali faz uma confusão. O maior sempre deve ser Jesus. Então a gente agradece novamente os irmãos pela paciência e mais esse acréscimo de paciência. E quando chegar no lar, né, quando tomar os passes, a prece final, abrace seus familiares, né, abrace aquela pessoa que encontrar, querido, leva essa coisa boa. Foi uma coisa que o Bezerra de Menezes receitou para o irmão, e a gente acha tão simples isso, não custa nada a ninguém. Então a gente também dá essa receita, né? Dá um abraço naquele ente que ficou na casa, está lá. E que a paz seja com todos. E se os irmãos tiveram palestras, hoje foi castigo.